Eu tenho certeza que esse vídeo irá ajudar a você a ser um artesão de sucesso. Seja você iniciante ou seja você nível intermediário. A nossa aula de hoje, gente, é muito simples. Eu vou ensiná-la a cortar o tecido do jeito certo, eu vou ensiná-la a costurar do jeito certo, eu vou ensinar vários pulinhos do gato, que será praticamente o ABC da costura para você iniciante e, quem sabe, um aprendizado a mais para você nível intermediário. Eu quero dividir com vocês algumas dicas que são bem importantes, principalmente na hora de cortar o nosso tecido. Você vai me perguntar por que eu tô com a fita crepe aqui, essa fita na cor azul. É porque quando vamos fazer quilting, que é aquele cortar retalhos, fazemos a marcação para lembrar a medida que estamos fazendo em quantidade, né? Para não se perder. Essa é uma dica bem legal para vocês. Então, ó, você conhece aqui a ourela do nosso tecido, né? Então, você junta essa ourela. Você dobra o tecido, certo? E junta dos dois lados. Ourela com ourela. Então, você faz isso aqui. Se você puder, e você deve fazer isso também, mas claro que eu sei que muitas artesãs ainda não fazem, é lavar o tecido antes de usá-lo. Seria o quê? Lavar na máquina, tudo? Não, você passa só uma água, que é o que chamamos de sangrar o tecido. Você bota para secar, se quiser usar um sabão neutro, você usa, se não quiser, não precisa. Porque o tecido, quando a sua cliente for lavar pela primeira vez a peça pronta, ele pode alterar os tamanhos. E ele também pode e vai largar a tinta, independente do fabricante do tecido, se é de boa ou de uma baixa qualidade. Então, sangrar o tecido, que é lavar o tecido, é algo bem importante. Então, eu encontrei aqui ourela com ourela, certo? Aí, eu venho aqui na minha base de corte grandona, essa aqui que eu tô usando, e você pode encontrar igual ou similar lá na Esticafio, que é lá no Brasil, aí no Brasil, e ela é cor de rosa também, a peça deles. E eu venho aqui, ó, com a marcação da régua, aqui, subindo, e aqui do outro lado também. Então, eu preciso enquadrar o meu tecido e a minha régua aqui na minha base de corte, para poder acertar, para poder cortar. Como eu vou precisar de um retângulo de mais ou menos, eu vou precisar de um retângulo 25 por 35, então eu resolvi repassar essa dica aqui para vocês de como usar todo esse nosso material e de como cortar o tecido. Então, ó, segurei. Venho até aqui no meio, porque eu não tenho força. Se você não tem força, ou é iniciante, faça isso também. Vem até aqui no meio, sem mexer a sua régua. Daqui do meio, né, mais ou menos, você vai e completa. Ó, certo? Então, isso aqui é bem importante, gente. Como cortar tecido é bem importante mesmo. Já tenho aqui esse retalho e eu vou usar esse retalho. Ó, venho aqui, a dona ourela está aqui. Vejo qual é a medida que eu vou precisar. Vou fazer uma bolsinha pequena só para explicar a vocês o caminho. Porque a ourela eu tenho que descartar, eu não posso conservá-la. Isso aqui você tem que descartar, onde eu tô aqui mexendo com o meu dedo. Outra dica bem bacana para vocês é que geralmente as nossas bolsa passeio, bolsa de colocar no ombro, ela é mais comprida do que mais larga. Então, se eu quero 35
por 25, deixa eu ver se eu tenho 25 aqui. Eu quero usar o meu retalho, né, gente? Pra ficar uma proporção melhor em tamanho. Sempre enquadrando o tecido, gente, na sua base de corte para acertar. Aí, agora eu vou descartar a ourela. Então, daquele tecido que já estava mexido, né, da ponta, eu retirei o meu retângulo. Anota aí, gente, pra não esquecer, porque essa outra dica eu repassei pra vocês lá no Instagram e eu vi que muita gente não conhecia, não sabem o que é essa parte aqui da ourela, certo? Do tecido. Então, além de ser uma margem pra você cortar o tecido de forma correta, como cortamos agora anteriormente, essas cores aqui é o que você pode usar para a composição. Então, isso aqui, gente, pode guardar, pode conservar, porque irá ajudá-la. Mas isso aqui também é para o fabricante acompanhar a linha de produção do tecido. Por exemplo, ele fez aqui 1000 metros dessa estampa. Ele precisa se certificar que na próxima produção vai estar com as mesmas cores. Então, esse aqui é o controle dele. Então, vale muito a pena seguir essa paleta aqui de cores, tá? Então, eu já tenho aqui os meus retalhos, tá? Os meus tecidos cortados. Não sei por que eu chamei de retalhos, porque não são retalhos, já é um tecido bem, ainda é um tecido bem grande. E hoje a nossa aula, gente, é só para explicar a você, que é iniciante, como é que você corta o tecido, como é que você organiza camadas, como é que você costura camadas, ó. Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar frente com frente, certo? Se você quer uma dica bem boa para que você sempre lembre, é que você fala que os tecidos vão se beijar. Então, a estampa da direita, o pessoal fala assim, estampa da direita com estampa da direita. Qual é a estampa da direita? É a frente. Então, eu prefiro falar que as estampas, os tecidos, irão se beijar. Então, frente com frente. Você coloque aqui. Por mais experiência que você tenha na costura, e principalmente quando você está começando na costura, alfinete o seu trabalho. Não deixe de alfinetar. Quando você deixa de alfinetar o seu trabalho, ele foge na hora da costura, porque você acha lá que tá indo rapidinho e tá indo super bem. Quando você vai desvirar, se surpreende com um rombo acolá. Como temos sempre alfinetes de várias cores, então a parte que eu vou costurar aqui no fundo, eu já coloco um alfinete que chama a minha atenção, pra dizer que aqui, ó, eu vou costurar. Aí aqui, que é a parte que a gente não costura, aqui, no caso, se for fazer uma bolsa, for fazer uma lixeirinha, o que seja, né? Você tem que sempre deixar um lado sem costurar, que é o que chamamos a boca do produto. Então, eu já alfinetei aqui laterais e fundo. Vamos fazer o mesmo aqui também. Frente com frente, direito com direito, laterais e fundo. Não esqueça de colocar alfinetes diferenciados aqui no fundo, que vai lembrar você na hora da máquina que essa parte é que irá costurar
E essa parte aqui é o que vai ficar aberto. Então, eu tô aqui na minha máquina, certo? Aí, eu já baixei aqui a minha sapatilha. E outra coisa importante para que você anote é sobre margem de costura. Veja que a minha agulha agora ela vai se mover. Então, geralmente, alguns projetos têm a sugestão de margem de costura. A margem de costura é você alinhar a sua agulha ao que você precisa. Alguns artesãos deixam a sugestão de 1 centímetro, outras deixam de meio centímetro, e muitas de nós falamos assim, meio pé de máquina. Meio pé de máquina é quando eu venho aqui, ó, e deixo a minha agulha no meio da minha sapatilha. Baixo aqui para saber se a minha agulha se está no meio, tá no meio. Ativo aqui a função de deixar a agulha vincada, a minha peça, e começo a minha costura. Minha máquina tá bem rápida, porque eu tava costurando, mas eu prefiro ir numa velocidade mais baixa. E você fala, como é que eu faço a costura reta? Você, ó, vai alinhando aqui a sua sapatilha com a borda do seu tecido. Esse é o melhor jeito, gente, para fazer a costura reta. E olha como a costura ficou retinha, usando a margem da sapatilha. Agora eu vou fazer do mesmo jeito na parte que vai ser o forro. A diferença da parte externa e da parte do meu forro é que aqui, onde eu tenho lá os alfinetes diferenciados, eu tenho que deixar uma abertura sem costurar. Geralmente eu deixo 5 dedinhos, você pode deixar a medida, a margem que você desejar. 5 dedinhos para mim é suficiente. Então, você vem na costura, faz o retrocesso bem retrocessado, deixa sem costurar, ó. Vem aqui continuando, faz o retrocesso bem retrocessado e termina a sua costura. Quando eu termino de costurar tudo, eu tenho que cortar. Opa, aqui é em cima, eu tenho que cortar assim, ó, fazer o cantinho. É o que chamamos também de pique. Então, geralmente, o tecido mais bonito, né, o estampado, é o que usamos na parte externa do nosso produto, da nossa peça. Então, a gente desvira essa peça, ó, tomando cuidado aqui para fazer bem os cantinhos. Abrir bem os cantinhos, certo? A gente vem isso aqui. Você vai abrir aqui com algo arredondado, da melhor maneira possível. Abriu. Quando você abre aqui, você vem lá no forro e você veste um no outro. Aí eu vou contar um pulinho do gato aqui, para que a sua costura sempre fique perfeita, gente. Principalmente se você é iniciante. Se você é iniciante e começa a tomar cuidados, você já vai começar a costurar do jeito correto e com isso você vai apresentar um acabamento muito perfeito para a sua cliente. Ó, eu venho aqui costura externa, costura da parte interna. Então, eu tenho que encontrá-las aqui. Essa parte, ó, vai ficar, essa sobrinha aqui vai ficar para um lado e essa outra parte aqui ficará para o outro. É o que chamamos, o que podemos chamar de tombar. Aí aqui a gente tomba a costura e já coloca um alfinete. Os 2 primeiros alfinetes na peça. Tombou a costura para um lado, para o segundo alfinete. Esse aqui fica melhor assim. Encontra a costura. Se você seguiu as margens no tamanho ideal, que é meio pé de máquina, ó, vai dar certinho aqui, certo? Aí você vem com o alfinete e coloca aqui.
Você pode retirar essa parte aqui da sua máquina e você vai vestir o pé da máquina aqui, a base da máquina. Eu gosto de começar minha costura pelo meio, certo? Mas tem gente que já começa aqui pelo lado da costura. Então, você vai começar a sua costura aqui, você bota a sapatilha bem na borda, para fazer a costura bem reta, guiando a sapatilha na margem do seu produto. O alfinete, deixe o alfinete. E para que não quebre a agulha da sua máquina ou entorte o alfinete, você deixa o ponto da sua máquina mais largo. Deu certo. Tudo aqui costuradinho a boca. Aí, na abertura que você deixou aqui embaixo, você desvira essa peça. Tá vendo, ó? Como tá bonitinho. Você vai colocar forro aqui dentro. Você colocar parte externa para a parte externa, parte interna para a parte interna. Aí, você vai lá no seu ferro de passar, arruma tudo isso aqui. Eu vou lá arrumar. E você vai fazer a costura de rebater. Então, vamos lá as dicas do rebater a costura. Da costura de acabamento. Coloquei já aqui todo mundo para dentro. Parte externa fora, parte interna dentro. Vou colocar aqui. Se você quiser, e você deve fazer isso, é você alfinetar tudo isso aqui, tá, gente? Quanto mais você segurar a sua costura com alfinetes, melhor. Não se preocupe. Você veste aqui novamente a base da sua máquina. Aí, nesse caso aqui, você vai ter que começar a costura pela costura aqui da lateral. Por conta do rebater, por conta do acabamento. Eu posso escolher um pontinho decoradinho. Eu vou escolher o ponto 60. Então, eu vejo aqui, ó, a margem da minha sapatilha tá na margem da minha peça. E eu vou começar a rebater, eu vou começar a fazer a costura de acabamento aqui. Fiz o retrocesso bem retrocessado. Terminei. Vou cortar aqui a linha e depois eu corto melhor. Mas deixa eu mostrar aqui a você esse pontinho decoradinho. Dá pra ver? Ó, terminei a nossa costura. A sacolinha aqui pronta. Mas, nesse caso aqui, é o quê? É eu ensinando a você o beabá da costura. Terminamos? Não, né? Temos que fechar o nosso forro, a nossa abertura, o nosso fundinho. E como é que fazemos isso? Com o meu pincel, gente, ou algo arredondado, eu vou abrir esses cantinhos. Essa é a melhor hora para abrir os 4 cantinhos, tanto do forro como aqui da parte externa. A abertura tá aqui, aí eu faço isso aqui, ó. Eu posiciono os meus dedinhos aqui dentro e faço isso. Aqui eu tenho que passar no ferro. Quando eu passo no ferro, eu vou lá na minha máquina e faço a costura aqui bem próximo à minha borda, fechando essa abertura. Um pontilhado. É esse acabamento aqui, fechando a abertura do nosso fundinho, que a sua cliente irá olhar aí no seu trabalho para que ela possa se decidir e comprar de você. Acabamento, gente, é muito importante no nosso artesanato. Lembrando a você que é uma sacolinha, sem alça, sem nada, que daqui você pode fazer várias ideias. Aqui é o fundo, aqui é a boca, você pode colocar alças, você pode colocar uma única alcinha aqui para uma lixeirinha, você pode colocar manta, você pode colocar plástico. É o início, é o pontapé para você
ser uma artesã de sucesso. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser mais vídeo como esse, deixa um recadinho aqui pra mim, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em atendê-la. Um beijo enorme e fiquem com Deus.